tráfico não é a maior fonte de renda do Comando Vermelho. O Comando Vermelho ganha dinheiro do tráfico de cocaína e maconha, mas o Comando Vermelho também adotou estratégias semelhantes à das milícias. O tráfico explora o território que ele domina. Então o tráfico vende o bujão de gás num preço superfaturado. O carioca, ele paga mais caro pelo bujão de gás que o mineiro. Não tem nada a ver com o ICMS, tem a ver com a taxa da milícia. O carioca paga mais caro que um bujão de gás que o capixaba, que o paulista. Isso é uma verdadeira tragédia que o governo federal deveria se envolver. A Agência Nacional do Petróleo, a Polícia Federal, deveriam realizar uma intervenção no Rio de Janeiro para que os cariocas pudessem comprar o bujão de gás pelo preço real do bujão de gás. Né? Isso é uma tragédia. Isso afeta a cesta básica do carioca, inclusive, tá? Porque uma família de 4 pessoas, cozinhando 2 vezes por dia, consome um botijão de gás a cada 35 dias, mais ou menos. Essa é a média que eu vi. E esse bujão de gás ele vai impactar na cesta básica. Assim como o óleo, como o açúcar, como o feijão, como a carne. Você tem um gasto ali de R$ 150 com bujão de gás. É uma covardia que o Comando Vermelho cobre do carioca R$ 20 a mais. Comando Vermelho e também milícias, tá? Sobre o Comando Vermelho e a milícia, você falou que viu antes, né, que eles estavam se juntando. Quais foram os sinais assim, que você vê que eles estão trabalhando junto? Os inquéritos policiais da Polícia Civil, todos eles indicam isso. Através de investigações, escutas telefônicas, através de depoimentos dos próprios milicianos presos, né? Agora, é interessante, o Comando Vermelho não invadiu favelas de milícia. O Comando Vermelho comprou o território. Ele chamou o miliciano e falou assim: quanto você quer por esse território? Como eu disse anteriormente, Gabriel, o Comando Vermelho não sobrevive só de maconha e cocaína. Ele sobrevive explorando o território. Então, quanto mais território ele domine, ele pode vender o serviço de TV a cabo ilegal, né? O sinal pirata de TV a cabo, ele pode vender o transporte alternativo legal, as vans, o mototáxi, ele pode ofertar também o bujão de gás, como eu disse anteriormente, ele pode ofertar o cigarro contrabandeado do Paraguai, nessas favelas de milícia e Comando Vermelho no Rio de Janeiro. Você não tem cigarro da Philip Morris ou do BAT. Todos os cigarros comprados são cigarros provenientes de contrabando do Paraguai. Então, voltando à origem de tudo, se você quer enfrentar a milícia e o Comando Vermelho hoje, você precisa da Prefeitura do Rio de Janeiro para enfrentar o transporte alternativo legal. Se você quer atingir a fonte de renda deles. E, na minha opinião, a Prefeitura do Rio de Janeiro está sendo omissa em relação a isso. Tá? A Prefeitura do Rio de Janeiro não é omissa no que se refere à construção ilegal das milícias. Existe um secretário de Ordem Pública, que é o Carnevale, que diariamente ele chega nessas comunidades e derruba as obras realizadas pela milícia. Até com muita coragem, viu? Mas no que se refere a enfrentar o transporte alternativo legal, a Prefeitura do Rio de Janeiro é omissa. Ou seja, a gente não consegue nem acabar com uma fonte de renda na milícia, né? Então, assim, como eu digo sempre, as soluções não são soluções policiais somente. Eu preciso, para combater a milícia no Rio de Janeiro e o Comando Vermelho, uma série de ações que não são só ações estaduais. Eu preciso impedir que o cigarro paraguaio chegue no Rio de Janeiro. Problema da Receita e da Polícia Rodoviária Federal. Eu preciso impedir o crescimento das vans irregulares. Problema da Prefeitura. Eu preciso ordenar o avanço das obras. Problema da Prefeitura. Eu preciso prender os milicianos. Problema do governo estadual. Eu preciso apreender as armas. Problema do governo estadual. Então, uma intervenção federal no Rio de Janeiro hoje foi anunciada pelo Dino, que não determine para cada ente federativo qual é a sua responsabilidade, ela vai dar errado. Isso já foi tentado. E vai dar errado. Lembrando que a Zona Oeste do Rio de Janeiro, 35 bairros mais ou menos, né? Você tem ali
Vila Militar, Deodoro, Marechal Hermes, Bangu, Paciência, Cosmo, Inhoaíba, Campo Grande, Realengo. Essa região toda é uma região com 2.700.000 habitantes. Essa região define qualquer eleição do Rio de Janeiro. Os candidatos que ganham as eleições do Rio precisam obter a maioria dos votos nessas regiões. E essas regiões são dominadas por narcomilicianos.